Compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. Antigamente, você tinha aquelas pessoas que viajavam pelo interior do Brasil, não só do Brasil, né? Nos Estados Unidos isso acontecia também. E ainda no século XX era muito comum, o sujeito que viajava e prometendo, ele levava aqueles remédios, né? Geralmente com uma cor assim atraente, e vendiam para a população, para o sujeito que morava na roça, tal, não podia sair e tinha dificuldade tremenda para ir até a cidade buscar alguma coisa. De repente aparece um sujeito que ia percorrendo ali as roças, as fazendas e tal, oferecendo um remédio que servia para tudo, né? Uma panaceia. Então era bom para piolho, era bom para ferida, era bom para dor de barriga. O remédio servia para tudo. E claro, o sujeito ali, na dúvida, né, com tantos problemas e a dificuldade na cidade, ainda mais numa época em que os remédios eram escassos e geralmente o que você tinha era o remédio caseiro, né? Então o sujeito vendia aquele negócio como sendo a solução de todos os problemas. Hoje em dia isso tem na televisão. Você liga ali e aparece a propaganda de medicamentos que, olha, é bom. A hora que fala que é bom para um negócio que você sabe que não tem nem tratamento, você fala, nossa. Aí, mas não é aquilo, não. Aí vem, mas também é bom para isso, é bom para aquilo e tal. Cura tumor, cura problema cardíaco, é um negócio impressionante. Faz nascer cabelo, né? Então, é impressionante como algumas coisas são oferecidas como sendo a solução de vários problemas. Uma palavrinha mágica e tudo está resolvido. Pois agora, também para os problemas crônicos e vários que o Brasil enfrenta, problemas políticos, não estamos nem falando de problemas sociais e econômicos, que são gigantescos, históricos e crônicos, e que estão se ampliando. Mas problemas políticos, a instabilidade, a maneira como executivo e legislativo se relacionam, a representatividade, há vários problemas que, inclusive, por serem reconhecidos por todo mundo, levam, legislatura após legislatura, o Congresso prometendo uma reforma política. Até agora, tudo que fizeram foi uma série de puxadinhos, não é? Que não mudaram nada. São mudanças que, de fato, não alteram a ordem das coisas e, mais importante, a essência do sistema político brasileiro. Só que agora, gente importante, os ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Barroso, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, estão acenando com a bandeira do semipresidencialismo. É a panaceia. É o remedinho que vai curar todos os problemas. E quando as pessoas olham com desconfiança, peraí, que história é essa? Já discutimos presidencialismo e parlamentarismo. Aí vocês vêm com semipresidencialismo. Já discutimos presidencialismo e parlamentarismo. Já votamos 2 vezes a respeito do assunto. Que conversa é essa? Não, porque é assim na França. Isso lembra final do século XIX, né? Início do século XX, quando na América do Sul, quando alguém queria dizer que algo, uma novidade, era boa, dizia que ela veio da França. Era uma mentalidade sem a mínima vergonha de parecer colonizada, né? Não, é assim na França. Eles usavam isso muito na Argentina, no Brasil, inclusive para sistemas políticos. É assim em Portugal. Mas é bom lembrar que há diferença entre esse troço de semipresidencialismo na França e em Portugal. Há diferenças. Na França, foi invenção
da Quinta República, já de Gaulle, né? Coisa recente, final dos anos 50, e que foi consolidada durante os anos 60, e que basicamente diz que o presidente da República é responsável pela política monetária, pela defesa da moeda, na verdade, e pela defesa militar do país, e pelas relações internacionais de alto nível. E o primeiro-ministro toca o dia a dia, governa o gabinete. Mas na prática, quando o presidente e primeiro-ministro são do mesmo partido, são políticos com ideias parecidas, convergentes, semelhantes, geralmente manda o presidente. Como agora, governa o Macron. Quando são de partidos diferentes ou têm ideias políticas diferentes, às vezes antagônicas, há o que eles chamam lá de coabitação, que é um eufemismo para um sistema em crise. E aí as eleições é que acabam resolvendo o negócio. Em Portugal, o presidente tem atribuições que não são meramente protocolares. Ele participa do debate político e obviamente, coordena a formação de gabinetes depois das eleições, como é também em Israel, como é na Alemanha. Só que o dia a dia, o governo, as políticas governamentais são do gabinete, chefiado por um primeiro-ministro. E é isso que querem importar. Em Portugal, vale notar, Portugal fez uma revolução em 1974, terminando com o salazarismo, já sem Salazar, né? Salazar havia morrido. E o Marcelo Caetano, inclusive, ele vem para o Brasil, ele é acolhido no Brasil. Mas a Revolução dos Cravos, em 74, ela foi inicialmente libertadora, mas depois houve um grande confronto ideológico em Portugal, porque alguns grupos que foram fundamentais, militares, foram fundamentais para a Revolução Portuguesa, eram comunistas e pretendiam, depois da Revolução, encaminhar a sociedade portuguesa para um regime socialista, né? Não vamos chamar de comunismo. O comunismo é claramente, dentro do conceito e da teoria marxista, ele é o posterior, né? Quando já não há nem governo, nem Estado, o Estado se torna desnecessário. E claramente foi trabalhado, imaginado num campo utópico. Enquanto que o socialismo é com o Estado, com a força policial, né? É o que o marxismo chamou de ditadura do proletariado, conforme defendia talvez o sujeito que mais foi fiel à ideia marxista, que foi o Vladimir Lenin. E eles imaginavam isso. Só que a sociedade portuguesa não aceitou, houve reações, houve processos na justiça portuguesa. E Portugal, assim que conseguiu debelar essa tentativa dos militares que haviam feito a revolução, os capitães e posteriormente muitos viraram coronéis, Portugal tornou-se um país democrático. Mas, até pelo trauma de ter convivido com uma ditadura muito longa, que começou nos anos 20, com Salazar, ele vai ganhando cada vez mais poder, não é que ele já chega como um ditador pleno, né? Ele vai se tornando alguém que consegue monopolizar o poder, mas isso demorou 5, 6 anos. Estabelece o Estado Novo, aliás, nome copiado aqui pela ditadura getulista, tão elogiada, né? na história contada do Brasil, mas que passou boa parte dos anos 30 flertando com o nazifascismo e estabeleceu, já em 35, agia como ditadura, em 37 formalizou e fechou com o Estado Novo. Bom, mas até traumatizados com a ditadura de Salazar,
eles pretenderam um sistema que tivesse um presidente ativo, com poder político, mas também um gabinete. Ou seja, o poder executivo dividido. Atribuições para o presidente e atribuições para o primeiro-ministro. O Brasil não deve importar modelos porque não pode importar a história. Claro, não queremos inaugurar um modelo inédito, mas também o Brasil tinha lá seus motivos e razões. Quando estabeleceu o presidencialismo, os republicanos brasileiros, inclusive os militares, né, muitos deles com uma formação positivista, eles, porque foram os militares que derrubaram a monarquia e estabeleceram a república no Brasil, comandados, aliás, naquele 15 de novembro, por alguém que não achava que ia dar certo a república no Brasil, o Deodoro. Ele achava que não ia dar certo. E mesmo assim, talvez até pelo espírito de corpo, da corporação, ele assume a frente, mesmo num dia que estava febril, estava doente. Ele sai de casa, evocado pelos militares, sai de casa e proclama a república. Mas no Brasil havia a ideia de que o parlamentarismo poderia ser perigoso, porque na Europa a monarquia se restabelecera onde ela havia sido derrubada, na França, embora a monarquia caiu e veio o regime do terror, né? Aqueles alucinados guilhotinando meio mundo, inclusive guilhotinando os próprios companheiros de revolução. O caos se instala na França e aí surge o sujeito que iria ordenar as coisas. Sempre é assim. O caos chama a ordem. Quando a sociedade mergulha no caos, ela começa a ter ansiedade por ordem. Ela quer ordem. Acima de tudo, ordem. E aí vem o Napoleão. Que era, na verdade, era uma ideia monárquica. Ele é coroado, inclusive. Até a cena famosa em que o Papa vai coroá-lo, porque era assim. Era uma espécie de bênção, de reconhecimento papal de que aquele rei era legítimo. Ele pega a coroa e se autocoroa, como quem diz, eu cheguei ao poder por minhas mãos e tal. Mas depois das guerras napoleônicas, da derrota e das duas prisões de Napoleão e de sua morte, a república não tem forças, a monarquia volta. Na Itália, a unificação do país se dá a partir de um movimento de um rei, Manuel. Na Alemanha, também as guerras que houve e a unificação do país sob Bismarck, aquilo ocorre também com a ideia de um imperador, de um Estado personificado. Então os militares brasileiros achavam que o parlamentarismo poderia ser fraco demais para sustentar a república e que poderia levar à volta da monarquia. Então copiaram o modelo americano. Querem um rei? Teremos um rei, mas um rei republicano, o presidente, que será eleito, que terá um mandato. Não haverá uma dinastia, não haverá uma ordem dinástica, haverá um sujeito eleito, um mandato, cumprido o mandato vem outro, não é? Como nos Estados Unidos. Isso foi copiado exatamente para evitar o que eles achavam que era o risco do parlamentarismo trazer de volta, por sua fragilidade, trazer de volta a monarquia. E no outro momento, a discussão vem à tona porque os militares não queriam que Jango assumisse a presidência depois da renúncia do Jânio Quadros. Então eles fazem uma espécie de caminho para a volta do Jango, que ficou no exterior, tinha ido à China, ficou ali andando na Europa, ele e a família, volta ou não volta para o Brasil e tal. Quando ele desembarca no Brasil, a ideia é apresentada. Você pode ficar, você vai assumir a presidência, mas com o primeiro-ministro. Houve ali aquele pequeno momento de
parlamentarismo, né? Uma coisa meio híbrida, à maneira brasileira, até que o povo é chamado a opinar, e o povo diz: queremos presidencialismo. Foi a primeira vez. A segunda vez, não apenas as opções parlamentarismo e presidencialismo foram apresentadas ao eleitor, mas também a opção monarquia. Ou seja, poderia ser república parlamentarista, república presidencialista ou uma monarquia parlamentarista. Eram as opções. E, de novo, o eleitor majoritariamente escolheu o presidencialismo, derrubando, portanto, duas outras opções, a monarquia parlamentarista e a república parlamentarista. Optou pela república presidencialista. Pois bem, o Fernando Henrique falava em presidencialismo de coalizão, que, na verdade, é um eufemismo para essa história de já termos, desde 88, uma presidência com menos poder, um parlamento com mais poder e um Supremo com poderes excessivos. Isso foi estabelecido pela Constituição de 88. Por exemplo, no governo José Sarney, a Constituição foi escrita pela Assembleia Constituinte, aliás, não eleita para isso. Quem escreveu a Constituição não foi eleito para escrever a Constituição, é sempre bom lembrar. Mas depois, tudo bem. Não foram eleitos, mas tudo bem. Escreveram a Constituição. Mas, e a Constituição é promulgada sob o governo José Sarney. A eleição só em 89 e a posse do Fernando Collor depois da eleição de 89. Mas no governo Sarney havia, por exemplo, o decreto-lei ainda, que era usado na ditadura militar. O decreto-lei era uma medida provisória, como é chamada hoje, só que não era provisória. E um detalhe, não cabia ao Congresso derrubá-la ou confirmá-la. E a primeira legislação a respeito de medida provisória, ela também dava muito poder ao presidente, porque se o Congresso não a votasse no prazo determinado, ela automaticamente se tornava lei vigente, deixava de ser provisória e se tornava medida vigente, lei. Depois mudaram. E aí, se o Congresso não aprova naquele prazo, simplesmente cai a medida provisória. Ela tem de ser reapresentada, e se ela for derrubada, se o Congresso rejeitá-la, o máximo que o governo pode fazer é dar um jeito de reapresentá-la com mudanças ali para dizer que é uma nova medida provisória, porque ele não pode reapresentar a derrotada. Então, a Constituição tirou muito poder do presidente, e aí o Fernando Henrique falou em presidencialismo de coalizão, que é essa relação do Executivo com o Congresso. Detalhe, num país como o Brasil, com muitos partidos, é natural que o governo e o parlamento negociem, conversem, né? Que haja tentativa de concessões mútuas para que ambas as partes sejam, ao fim, agradadas. Só que isso avançou para uma relação promíscua. O poder do parlamento, que aumentou consideravelmente com a Constituição de 88 e foi aumentando depois, passo a passo, acabou levando o Executivo à possibilidade, que foi aceita, infelizmente, lamentavelmente, de negociar para além das relações institucionais, presenteando partidos, caciques partidários e políticos, eleitos ou não, mas com força partidária, portanto força de voto, presenteando com cargos e até com a divisão do botim, a divisão da roubalheira, da corrupção. Então, essa história de semipresidencialismo, que Gilmar Mendes já defende há 4 anos, que Barroso abraçou também, e que agora tem
o apoio de Arthur Lira. O Barroso é o iluminado. E agora, com o apoio de Arthur Lira, presidente da Câmara, ela tem novidades em relação ao que já temos na prática. Porque na prática temos esse semipresidencialismo pelo poder do Congresso, pelo poder tirado do governo e pelo poder excessivo do Supremo. Então, o que eles estão dizendo, propondo, como ponto de partida para uma ampla discussão, é, na verdade, entregar o poder de fato a um primeiro-ministro. Mas uma coisa, por exemplo, Inglaterra. Na Inglaterra você tem o líder do partido. Aí aquele partido ganha a eleição. Partido conservador, ou partido trabalhista, ou liberal-democrata. Ganha a eleição. Então, ele tem, com uma maioria forte, suficientemente forte, não basta ter uma pequena maioria, porque isso pode não ser suficiente, mas ele coloca o primeiro-ministro. Se não tem uma maioria boa, consistente, o mandato pode durar pouco. Geralmente a eleição é convocada bem antes do que estava previsto. Na Itália, o primeiro-ministro italiano, há pouco, era um cara que não tinha um voto, nem sequer um voto, o Antônio Conte. Agora é o Draghi, que é um europeísta, né? Mas também não é um campeão de votos. E antes era o Antônio Conte, o Joseph Conte. O Pepe Conte, ele não tinha um voto. Ele era um tecnocrata. E naquele acordo do Movimento 5 Estrelas, ele acabou sendo escolhido por não ser de nenhum dos partidos da coalizão. Um tecnocrata, o Pepe Conte, o Joseph Conte. E agora está o Draghi, né, que também não é um campeão de votos. Em Israel, é parlamentarismo, tem essa de semipresidencialismo. O presidente tem seu dever, seu poder, é eleito. O presidente é eleito em Israel e ele estabelece ali os caminhos para que um gabinete seja formado. Ele tem o seu poder, mas é um poder institucional e de Estado, não de governo. Ele não participa do governo. Ele não decide nada no governo. Ele não participa do gabinete, nada. É parlamentarismo. Mas o primeiro-ministro tem voto. No Brasil, é bom lembrar que há pouco tempo, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, era um sujeito de pouquíssimos votos. Um cara que foi eleito no laço, mas tinha poder de articulação. Era um discípulo do Eduardo Cunha, e hoje os dois são oponentes entre si. Mas ele aprendeu muito com o Eduardo Cunha, um sujeito de articulação, que fazia festinha para tudo quanto é partido, adulava diversos partidos e foi eleito e reeleito presidente da Câmara. Queria mais um mandato. É que o Supremo falou, não, meu amigo, não dá. Você quer rasgar a Constituição? E olha que tentaram, hein? Foi, aliás, o próprio Gilmar Mendes quem ensaiou uma possibilidade ali de rasgarem a Constituição. Não é? E para colocarem, então, o famoso e popular Rodrigo Maia mais um mandato. Mas não conseguiram, a maioria disse não. E semipresidencialismo. Só notando o seguinte, além de ser um negócio que não é resultado de um movimento histórico, com base, com colunas, com amparos, com sustentação social, econômica, política, histórica. Além de ser ali um aceno desses iluminados, que acreditam, né, que são iluminados, o Gilmar Mendes sugere, e não é agora, no ano passado ele já havia sugerido, veja você, Ronald, ele havia sugerido que basta o Congresso
para que a mudança ocorra. Basta que o Congresso aprove para que a mudança ocorra. Ou seja, Gilmar Mendes está sugerindo que aquilo que o povo decidiu 2 vezes pode ser mudado ali por 300 caras, 400 caras. Pode ser mudado. Ora, o Estado brasileiro perguntou ao povo: vocês querem parlamentarismo ou presidencialismo? Presidencialismo. Muito tempo depois perguntou de novo: vocês querem monarquia ou república? República. Vocês querem presidencialismo ou parlamentarismo? Presidencialismo. Não interessa se a escolha foi a melhor, depende do ponto de vista. Mas foi a escolha. O Estado convocou o povo para se manifestar e decidir. Pois agora um ministro do Supremo diz que o Congresso pode aprovar e não há necessidade de referendo. É isso. Então, eles estão ali acenando com a panaceia, com o remédio que tudo cura, e ainda querem, desta vez, ao contrário do vendedor de remédios, que tem de convencer o cliente, que o cliente que dá a palavra final, eu compro, eu não compro. Agora eles não querem nem isso, Ronald. Eles não querem dar ao cliente, à sociedade, ao povo brasileiro, nem sequer o direito de afirmar, de dizer se aceita ou não o remedinho, a panaceia, aquilo que o Congresso, na opinião do Gilmar, pode decidir sozinho. Ronald. 11 minutos para as 4 horas. Esse é o Bandeirantes Acontece. Aproveite para daqui a pouco acessar os nossos conteúdos de podcast, e esta abertura do Bandeirantes Acontece vira podcast é o Entendendo a Notícia. Acesse lá no seu agregador preferido. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.